andava por aí chamando as pessoas para sua fila de conga. A criança voltou para casa, completamente bem com o fato de que acabou de matar um homem, e contou para sua pelúcia de Fredbear tudo o que ele fez. No dia seguinte, Michael e seus amigos de Uno invadiram o quarto da criança para levá-la a Fredbear's para o seu aniversário. A criança ainda estava se comprometendo com o ato de chorar, mas isso foi uma má ideia, pois fez eles pensarem na ideia de enfiá-lo na boca de Fredbear. Então, isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles, zombando, disseram à criança para dar um beijão no Fredbear, o que o animatrônico tomou conhecimento imediato. Essa era uma situação muito perigosa para sua carreira. Então, sem pensar, Fredbear apertou o maxilar no crânio da criança. Isso aterrorizou Michael e seus amigos por uns 5 segundos, até perceberem que a criança saiu ilesa. Pelo visto, William e Henry deram dentes de borracha para os animatrônicos. Ótimo recurso de segurança. A criança estava furiosa e disse que ia fazer aquilo de novo. Mike não sabia o que isso significava, mas parecia intimidador. Então seu amigo Jeremy Fitzgerald II deixou a criança inconsciente usando uma cadeira. Isso só estressou Michael ainda mais. Então ele levou a criança para o hospital às pressas, onde ele foi diagnosticado com uma leve concussão. Quando a criança acordou, ele olhou para Michael e disse que nunca existiu. Quando Michael perguntou o que isso significava, a criança se fundiu com ele e tornou ele um pouco mais pálido. Esse foi um dia bem ruim pro Michael. Quando ele foi contar ao seu pai sobre isso, William não tinha ideia do que ele queria dizer com o irmãozinho. Ele disse pro Mike parar de inventar histórias, jogar fora aquela máscara desrespeitosa e começar a estudar engenharia. Isso soou bom o suficiente, então foi o que ele fez. Mas acontece que os funcionários da Fredbear chamaram a polícia, porque os corpos de Harold e Trevor estavam jogados no chão e ninguém se importou em fazer nada sobre isso até então. Então, o restaurante foi fechado, e a mídia culpou a mordida de 83 para encerrar abruptamente a carreira de Fredbear. Eles estavam mesmo com inveja. William e Henry voltaram à estaca zero. E devido às abundantes controvérsias e investigações, eles passaram alguns anos despercebidos. Mas em 1985, eles finalmente abriram um novo negócio. Com a quantidade de dinheiro que eles ganharam da Fredbear's, eles foram capazes de comprar um novo restaurante com facilidade. Infelizmente, Fredbear foi executado publicamente 2 anos antes. Então, William e Henry fizeram o impensável. Eles fizeram animatrônicos dos personagens do desenho animado que só existiam por pura obrigação. Leopoldo foi a decisão imediata para o novo mascote, já que ele era realmente um urso. Ele não era dourado, mas serviria. Só que o público não gostou muito desse nome, então depois de 5 segundos discutindo, eles renomearam ele para Freddy Fazbear. O plano inicial era ele ser parceiro de Spring Bonnie, mas William se recusou a trabalhar com qualquer tipo de urso que não fosse dourado. Então Harry optou por renomear Theodore para simplesmente Bonnie. Isso funcionou bem o suficiente. No entanto, deixar esses personagens tão parecidos com seus precedentes superiores preocupou Henry e William, já que o público podia facilmente perceber isso. Então, eles adicionaram outro personagem à banda, para distrair as pessoas. Mirabella. Dado o fato de que ela não tinha características abertamente femininas, Henry e William decidiram renomeá-la como Tika, para garantir que qualquer falante de espanhol soubesse que ela era uma menina. Tinha mais um personagem que eles podiam usar, sendo Foxy, o pirata. Esse foi um truque que o desenho animado usou para aumentar as classificações. Henry não se importava com o personagem, mas William odiava ele. Por enquanto, os sócios resolveram enfiar ele no canto do restaurante, longe dos 3 que eles realmente toleravam. Depois de abrir o local, no entanto, os dois rapidamente perceberam que as crianças não se importavam com os 3 artistas de palco. Algo sobre temática ser mais interessante. À medida que mais e mais crianças se aglomeravam no palco de Foxy, William imediatamente correu e chutou o pobre animatrônico nas canelas. Isso deixou ele fora de serviço por enquanto, e William despedaçou ele um pouco mais depois de fechar, só pra garantir. Surpreendentemente, isso não assustou ninguém, e todos imediatamente voltaram para assistir Freddy cantar sobre touradas. Henry e William estavam realmente vivendo a vida de luxo. Eles perderam seus amados animais dourados, claro, mas ainda estavam felizes. Isso é até um dia fatídico. Ei, me empresta $5? Ah, claro. Bem, na verdade não esse dia especificamente. Foi 2 dias depois que as coisas ficaram ruins. William, depois de um longo dia de trabalho, estava com muita fome. Você deve estar se perguntando por que ele não só jantou na Freddy's, mas sinceramente, ele odiava a pizza de lá. Eles gastaram todo o orçamento em toalhas de mesa. Então, ele decidiu dirigir até um Bob's velho, que foi renomeado para Juniors, naquela fatídica e chuvosa noite de terça. Olá, eu gostaria de pedir um Big Bob, um Guaraná muito grande. Isso dará $5, senhora. Esse foi o momento em que William Afton entrou em colapso. Cadê os meus $5? Em um excesso de raiva, William acelerou 1 quilômetro acima do limite de velocidade e parou na Freddy's para se vingar de Henry. Mas por puro acaso, a filha de Henry, Charlie, estava presa do lado de fora do restaurante. William, tentando ajudar ela a entrar, olhou para ela nos olhos, tentando explicar sua situação. No entanto, com a raiva em seu coração naquele momento, seu mero olhar era uma sentença de morte. Charlie morreu imediatamente com isso. William, em pânico com o assassinato, jogou ela no beco do lado do restaurante e fugiu antes que alguém pudesse ver o que tinha acontecido. Depois disso, a marionete de segurança do restaurante, feita para acompanhar crianças específicas, saiu do prédio para encontrar Charlie.
Quando chegou ao seu corpo, sua alma desenvolveu um apego ao personagem, e ela ficou na esperança de que o novo corpo fosse feito para que ela pudesse se fundir com ele. Você deve pensar que esse é o fim, mas essa súbita percepção do seu verdadeiro poder deu a William uma ideia. Com seu olhar de morte instantânea, ele podia enviar uma rápida e silenciosa mensagem horrível para ele. Ele voltou para Freddy's e foi direto para a sala secreta, que continha as roupas de Springlock aposentadas. Ele rapidamente vestiu a roupa de Springbone e andou pelo restaurante contando para as crianças que seus cães mortos estavam vivos na sala secreta com o velho Jenkins. Nenhum deles realmente tinha cachorros, mas presumiram que conseguiriam um de graça se fossem lá. Mas claro, eles perceberam muito rapidamente que foram enganados. William entrou na sala secreta com 5 crianças no total, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a criança chamada Cassidy chutou ele na canela com tanta força que o rosa saiu do seu corpo. Por sorte, ele prendeu as travas de mola nas bordas da roupa usando fita crepe para que elas não ativassem. Mas ele ainda estava furioso por esse atentado contra sua vida. Então ele olhou para cada uma das crianças e matou elas. William se perguntou se ele talvez tivesse exagerado com essas más ações, mas imaginou que 5 crianças por $5 era uma troca razoável. Só avisando para vocês em casa, assassinato é ruim, tá bom? Enquanto isso, um homem bêbado chamado Dave Miller tinha acabado de ser expulso do Bob's e foi para casa. Ele era um pai terrível e insistia em invadir a privacidade do seu filho pelo ato terrível de ter trancado a porta. O menino, que se chamava Angel, quebrou a janela e saiu de casa. Acontece que Trevor, o caixa, que agora se chama Shadow Freddy, convenceu Angel a participar da sua fila de conga até a Freddy's. Infelizmente, o local favorito de Shadow Freddy para encerrar suas filas de conga era a sala secreta. E os dois entraram justamente quando William tinha terminado de enfiar 4 das crianças nos animatrônicos. William, surpreendido por uma criança extra, acidentalmente deu o olhar mortal e agora ele tinha que lidar com mais um corpo. E para tornar as coisas mais inconvenientes, não tinha mais personagens para escolher. Mas isso foi quando ele percebeu que podia colocar ambos Cassidy e Andrew no traje de Fredbear. William sabia que ninguém usava aquela coisa, então tinha certeza de que passaria completamente despercebido. Depois disso, ele saiu do restaurante como se nada tivesse acontecido e dirigiu para casa para dormir em seu seguro e confortável pijama do Springbone. Tava se tornando uma obsessão. Depois disso tudo, Henry estava obviamente devastado. No entanto, ele não fazia ideia de quem era o responsável. As câmeras foram quebradas e as únicas acusações foram que alguém fez isso com uma fantasia. A polícia imediatamente prendeu um homem de uma pizzaria completamente não relacionada. Felizmente, a Freddy's não foi fechada por isso, e Henry tentou manter as coisas funcionando por um tempo. William enviou uma carta dizendo que estava de férias por enquanto. Então Henry foi deixado para lidar com as finanças sozinho. Mas, as pessoas rapidamente começaram a perder o interesse na Freddy's. Os animatrônicos tinham um cheiro horrível e todos finalmente notaram quão ruim a pizza era. Então, no final do ano, o restaurante fechou. Henry decidiu dar um tempo de tudo. E quando William voltou de viagem, ele percebeu que podia aproveitar essa oportunidade para fazer uma pizzaria com total controle criativo. Sua filha, Elizabeth, serviu como a musa perfeita. E ele começou a fazer um animatrônico que não se parecia nada com ela, que ele chamou de Circus Baby. Não pergunto por quê, ninguém sabe. No entanto, depois de contar a Elizabeth tudo sobre esse animatrônico, ele de repente teve a ideia de usar a Baby para um propósito diferente do simples entretenimento. William tinha notado recentemente que os animatrônicos do local fechado da Freddy estavam agindo de forma estranha. Então ele investigou um pouco mais e descobriu uma substância estranha que ele chamou de remanescente. Sua nova ideia consistia em ter Baby e um novo conjunto de animatrônicos semelhantes trabalharem em conjunto para coletar mais remanescentes das crianças. Então ele criou Funtime Freddy e Bon Bon para um apelo de marketing fácil. E depois ele finalmente refez Foxy em sua própria visão, tirando todo aquele truque de pirata imundo e fazendo ele com lindos tons de branco e rosa. Funtime Foxy era superior em todos os sentidos, e sua falta de originalidade fazia com que ninguém pudesse preferir ela sobre os personagens que William realmente queria que gostassem. E por último, William fez uma personagem chamada Ballora. Ela não foi feita para fins de assassinato, mas sim por desprezo. Por quem? Sua ex-mulher, Eleanor Schmidt. Ele queria fazer um animatrônico que fosse melhor no balé do que ela. Ela era uma contadora, então isso era fácil. No entanto, ao chegar à casa de William para buscar Elizabeth por uma semana, Eleanor viu o que ele estava construindo. Irritada com o fato de que esse personagem era melhor no balé do que ela, uma mulher que nunca pensou nisso até então, ela se fundiu com Ballora em uma crise de raiva. E agora William estava preso com uma esposa robô que dançava em volta da sua oficina todos os dias. Mas não importa. William garantiu um local para abrir essa nova filial da Freddy's, chamada Circus Baby's Pizza World. E o progresso estava indo bem. Ele fez alguns testes na pizzaria e deixou alguns grupos de pessoas chegarem cedo para festas de aniversário. Mas esse plano rapidamente azedou, quando Elizabeth se juntou a uma festa e ignorou as exigências específicas de não ver a Baby. Para surpresa de William, as crianças não te ouvem se você diz para não brincar com algo que elas querem. Como resultado, o equipamento de assassinato da Baby foi ativado assim que Elizabeth ficou sozinha com ela. William imediatamente encerrou o desenvolvimento do restaurante.
que ele talvez devesse ter considerado antes de tentar matar mais crianças. Apesar da população local estar completamente confusa com essa súbita reviravolta, William culpou vazamentos de gás e nunca mais falou sobre isso. Em vez disso, voltou para Henry para eles começarem a trabalhar em uma nova Freddy's. Por um tempo, eles planejaram em só consertar os antigos animatrônicos do local anterior e limpar eles para resolver o problema do odor. No entanto, William viu Foxy e formou uma nova ideia em sua cabeça por puro ódio. Ele contou a Henry sua ideia para a nova filosofia de design para os animatrônicos que ele tinha em mente. Ele introduziu um novo acabamento de plástico, maquiagem chamativa. E para completar, William desencadeou sua recém-descoberta obsessão por prefixos e apelidou eles de animatrônicos Toy. Para justificar ainda mais essa decisão, ele também propôs trazer de volta a marionete de segurança, como só uma marionete normal. E finalmente criou o herói desse universo, Balloon Boy! Depois de tudo isso, William foi direto explicar a Henry por que o Foxy precisava ser branco e rosa. E com isso, o novo rosto da Freddy estava em andamento. O local abriu em 1987, com muita boa imprensa, e as pessoas migraram rapidamente. Por que eles colocaram tanta confiança nesse novo local? Simples. Henry e William anunciaram que não haveria mais pizza horrível. Isso é porque eles se livraram da cozinha. Esse restaurante não tinha comida. Você deve achar que isso seria um problema, mas as crianças gostavam muito de lá só pelos personagens. E por personagens, quero dizer personagem. Mesmo apesar de todos os esforços de William para tornar Foxy relevante, as crianças agora se aglomeravam na sala de Toy Foxy para desmontá-lo e colocá-la de volta no lugar. Elas pensaram que podiam fazê-lo parecer melhor, mas sem experiência técnica, ela parecia menos um pirata e mais um arbusto de metal. William tinha agora encontrado uma nova raiva estimulada pela mera existência de Foxy, e assim ele ensinou o segundo incidente de crianças desaparecidas para prejudicar o sucesso do restaurante. Dessa vez, porém, Henry estava prestando atenção. Ele viu as gravações da câmera de Spring Bonnie atraindo crianças para a sala secreta e percebeu que William estava por trás disso o tempo todo. Ele imediatamente demitiu William e disse para ele nunca mais voltar. William percebeu que isso era um grande problema. Henry pode ter pegado leve por não chamar as autoridades, mas se alguém verificasse alguma coisa, ele seria pego com certeza. Então, depois de folhear jornais antigos sobre seus assassinatos para ver se ele gostou do nome de algum dos pais, ele roubou o nome Dave Miller e se candidatou a emprego como guarda noturno no local. Usando essa posição, ele adulterou o sistema de reconhecimento facial que eles implementaram nos animatrônicos e limpou as gravações da câmera. Além disso, ele destroçou todos os animatrônicos antigos para fazer eles pararem de andar por aí. Ele até arrancou o rosto de Bonnie, por não ser merecedor do título que ele mesmo carregou. Bonnie, possuído por Jeremy Fitzgerald Jr., era apenas uma profecia de mais traumas faciais por vir para aquela linhagem. Depois de terminar isso, William podia jurar que viu Puppet flutuando, sussurrando para tudo que podia ver. Isso fez ele se perguntar se ela era realmente a Charlie, mas ele não se importou o suficiente para verificar, então ele ignorou. O novo conjunto de crianças? William não se preocupou em esconder elas. Então a Puppet levou elas para selecionar novos corpos. Mas ao invés de personagens individuais como estava esperando, todos eles voluntariamente possuíram Balloon Boy, só porque era levemente engraçado. William, ainda se apresentando como Dave, tentou manter o emprego como guarda diurno depois disso, mas foi rapidamente demitido por ter vibes ruins. E também porque ele continuava indo para a sala de reparos para chutar o animatrônico velho do Foxy nas canelas. Agora que a posição de guarda noturno estava aberta, um dos antigos amigos de Uno do Michael se candidatou ao emprego, Jeremy Fitzgerald II. Ele era surpreendentemente bom nisso, mas ficou extremamente estressante porque Balloon Boy fez uma greve contra ele junto dos outros animatrônicos. Então, assim que a semana acabou, ele foi transferido para a posição diurna, mas Balloon Boy não ia deixar Jeremy escapar livre. Então ele atacou ele publicamente e mordeu seu lóbulo frontal. Uau! Essa profecia de trauma facial se tornou verdade bem rapidamente. Mas ei, não se preocupa, cresceu de volta em um mês. Só que esse incidente, apelidado da mordida de 87, foi suficiente para finalmente fechar o estabelecimento. Na noite depois do ataque, eles precisavam de um guarda para garantir que Balloon Boy não escapasse. Só que ao invés de obedecer, a ameaça local, Fritz Smith adulterou todos os animatrônicos e fez eles extremamente agressivos só porque ele achou que seria engraçado. Os superiores da empresa não gostaram disso e rapidamente resolveram o problema. Assim, 1987 terminou com outro local fechado abruptamente. Henry descartou todos os animatrônicos Toy depois disso, exceto Toy Freddy e a Puppet. Acontece que Toy Freddy já estava se aposentando, já que realmente queria se tornar um gamer. Seus esforços foram bem-sucedidos e ele levou uma vida feliz. Já a Puppet só simplesmente desapareceu. Henry, assustado com a ideia de um macaco de meia com uma máscara de palhaço voltando para assombrá-lo, começou a fazer planos para um contra-ataque se esse dia chegasse. Mas agora Henry estava de olho em reparar e reutilizar os animatrônicos antigos para uma última tentativa no negócio de pizzaria, sem que William entrasse em seu caminho. No entanto, esse plano era mais fácil dito do que feito. Henry, com toda a sua incompetência financeira, quase não tinha fundos para pôr em prática essa ideia. Então ele tentou brevemente um fundo público para tentar obter dinheiro. Depois de um dia tentando, ele desistiu com exatamente $0 de ganhos. Henry estava falido, claro, mas tinha uma determinação poderosa. Então, ele decidiu roubar de volta o prédio que ele e William
William usaram em 85 para reciclar e usar para a nova pizzaria. Apesar de ser extremamente ilegal, ninguém queria realmente o edifício da sua história. Então a cidade decidiu não incomodar Henry quando ele reivindicou ele como seu. Sendo um show de um homem só, Henry teve que gastar seu tempo renovando o lugar. Mas depois de cerca de um ano, ele conseguiu abrir novamente com animatrônicos relativamente novos. E para sua surpresa, na verdade foi um sucesso moderado. Devido à diminuição da população de ursos em Utah, tinha uma demanda crescente para ver um pessoalmente. E a população relutantemente decidiu que a Freddy Fazbear's Pizza era sua melhor chance disso. Infelizmente, as condições de trabalho eram simplesmente terríveis. O funcionário mais leal da Fazbear Entertainment, conhecido pelos seus colegas como simplesmente Phony Guy, foi assassinado pelos animatrônicos na sua última semana trabalhando no turno da noite, devido à sua aparência suspeitosamente roxa. O bom é que ele gravou um guia bem útil sobre como não ser assassinado, logo antes de ser assassinado. Mas Henry não estava pronto para deixar essa vítima da sua negligência arruinar as coisas para ele. Então ele encobriu a morte de Phony Guy e os negócios continuaram como de costume. William, ainda desempregado e entediado, decidiu que agora era um bom momento para se vingar de Henry. De novo. Ele percebeu que ainda tinha um estoque inteiro de animatrônicos que ele nunca conseguiu usar. Com o poder das brechas legais, ele conseguiu iniciar Circus Babies Entertainment and Rentals. Por preços suspeitosamente baixos, famílias de classe média podiam ter um animatrônico gigante enviado à sua porta para dar festas para seus filhos. O que podia dar errado? Bem, os olhos da Baby eram verdes. Por um momento, William pensou que ele só não se lembrava direito da cor dos olhos dela. Mas então ela começou a falar com ele sobre assuntos bem pessoais. E ele percebeu que Elizabeth tinha possuído ela. Só que em vez de fazer algo imediato para resolver esse problema, ele trancou ela no local de aluguel e escreveu um bilhete na geladeira para cuidar disso mais tarde. Depois de mais alguns anos, Michael Afton finalmente se formou na faculdade de engenharia e voltou para casa. William ficou encantado com o retorno do filho, já que ele era convenientemente útil para o seu mais novo plano contra Henry. No entanto, ele queria que Michael tivesse totalmente preparado para o que estava por vir. Então William trancou Mike em uma réplica grosseira da sua casa, que lembrava vagamente o layout da Freddy's. Nessa casa falsa, William preparou animatrônicos com riscos de segurança perigosamente altos para atacar Michael, para que ele pudesse aprender a se defender contra o negócio real. Depois de cerca de uma semana observando Mike lidar com o processo, William notou que algo deu errado. Algo invadiu a casa falsa. Depois de uma investigação mais aprofundada, ele descobriu alguns discos de áudio descartados no chão. Era Ferdinando von Bernard. Tendo vagado pelos desertos de Utah por exatamente uma década, ele voltou à cidade para atormentar seus criadores. Então, ele alvejou o único filho de William, usando sua forma inalterada. Mas Mike era resistente, e ele conseguiu evitar Ferdinando tempo suficiente para entediar ele, fazer ele reaplicar seus discos de áudio e finalmente ir embora. Dado o ataque não planejado a Michael, William encerrou o processo de teste e mentiu para Mike, dizendo que era tudo só um pesadelo, logo antes de mudar o assunto para conseguir o emprego. Para garantir que Henry não contasse a Michael o que sabe sobre seu pai, William disse para o Mike se inscrever usando o sobrenome da sua mãe ao invés de Afton. Assim ele não chama atenção a si mesmo por ser parente do ex-empresário favorito de todos, é claro. Então, Mike Schmidt trabalhou por uma semana inteira nesse lugar. Os animatrônicos tentaram matar ele devido à sua boa aparência, ou pelo menos foi o que ele assumiu. Depois de trabalhar uma noite extra e ser aplaudido pelo Henry, ele foi instruído por William para sabotar os animatrônicos usando suas novas habilidades de engenharia. Por que eu preciso desativar eles? Constrói caráter. E o Henry ainda me deve os meus $5. Michael não estava comprando essa, então ele decidiu fazer exatamente o oposto e colocou todos eles na configuração máxima para se desafiar no seu último dia. Mas devido ao cheiro dos animatrônicos passando para ele, Henry demitiu ele por odor corporal e assim inadvertidamente causou rancor pessoal. Antes de sair, Mike se esgueirou pelos fundos e desativou todos os sistemas dos animatrônicos para irritar o Henry. Agora que os animatrônicos não funcionavam, todos pararam de se importar com a Freddy. Os lucros de Henry despencaram e ele foi forçado a fechar o local no final de 1993. Depois de ouvir essa notícia, William ficou em êxtase. Ele começou a comercializar ainda mais o serviço de aluguel Circus Baby e começou seu plano final. William precisava da Freddy's fechada por mais razões do que só rancor. A coleção de remanescente dos Funtime não estava funcionando com a frequência que ele esperava. E se ele quisesse entender a substância, ele precisava de mais, e rapidamente. Então ele se certificou de que tinha rédea solta para destruir os animatrônicos, colher seus remanescentes e sair. Depois de se infiltrar na Freddy's, agora abandonada, ele acampou na sala secreta, já que os animatrônicos foram programados para não entrar lá. Mas então ele se lembrou que Michael tinha desativado eles completamente, e eles só se moveriam
morreriam se as almas que os possuíssem tivessem motivadas o suficiente. Por sorte, Shadow Freddy apareceu de repente, e William subornou ele para iniciar uma linha de conga levando até a sala secreta, para que ele pudesse desmontar todos os animatrônicos. Seu plano funcionou perfeitamente. No estado enfraquecido dos animatrônicos, William conseguiu desmontar eles usando nada além das próprias mãos. Infelizmente para ele, um pouco do remanescente derramou e formou espíritos visíveis das crianças desaparecidas. Com medo de que eles pudessem chutar ele das canelas, ele correu para o seu fiel traje de Spring Bonnie e colocou ele de volta pela primeira vez desde 1987. Sentindo-se fortalecido, mesmo não tendo feito nada, William começou a rir dos fantasmas. Mas durante sua celebração autoindulgente, ele não percebeu que a fita crepe que segurava as travas de mola tinha caído, e o teto gotejante conseguiu ativar elas. Os fantasmas, achando sua inconveniência hilária, desapareceram por enquanto para que pudessem fofocar sobre ele em outro lugar. Enquanto normalmente ser empalado assim resultaria em morte imediata, as falhas de Springlock que esses trajes causam são dolorosas o suficiente para consistentemente causar tanta agonia que a vida é mantida de alguma forma. Enquanto Harold o Zelador ficou com a pior e se tornou uma criatura das sombras miserável, William agora era um com sua amada roupa de coelho. Percebendo que ele não ia morrer tão cedo assim, William Afton inventou um novo nome para essa sua nova forma. Ele se chamou de Springtrap. E com isso, encerramos esse capítulo da Linha do Tempo.